Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Sempre houve discussões sobre qual seria o papel ideal da família na educação escolar dos filhos, seja qual for a idade. Com a pandemia da Covid-19, essa relação foi obrigada a mudar, com os estudantes dentro de casa, recebendo os conteúdos pelo computador, pelo celular ou por apostilas impressas. Agora, com o retorno às aulas presenciais, é preciso avaliar as perdas e os ganhos que essa relação família-escola teve durante os últimos 2 anos. Como os alunos estão encarando esse retorno? E o que pode ser aprendido nesse período de dificuldades para ser aproveitado daqui para frente? Tudo isso em debate no Panorama, que começa agora. Eu converso com a professora Tânia Rezende, pesquisadora do Observatório Sociológico Família e Escola, da Faculdade de Educação da UFMG. Professora Tânia, muitíssimo obrigado por nos atender. Professora, a pandemia foi um período difícil para todo mundo. Para os alunos que tiveram de ter aulas em casa, para a escola que teve que se adaptar de uma forma repentina a uma realidade que ela não conhecia. E também para as famílias que enfrentaram uma situação totalmente inesperada. Quais seriam os maiores prejuízos que os alunos tiveram nesse tempo e eles são, vamos dizer assim, podem ser recuperados a curto ou a médio prazo? Oi, Fernando, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, conversar com você e com a sociedade de forma mais ampla por meio do programa. Muito obrigada. Sem dúvida, há muitos prejuízos. Nós já temos pesquisas demonstrando os prejuízos em termos de aprendizagem e também no desenvolvimento geral das crianças e dos adolescentes. O espaço escolar ele é de grande importância pela sociabilidade e pelo estímulo para o desenvolvimento em várias dimensões. Os adolescentes, as crianças pequenas, enfim, cada faixa etária tem a sua especificidade, mas a gente pode dizer que, sem dúvida, 2 anos aproximadamente fora das escolas faz muita diferença no desenvolvimento das crianças e dos jovens. É claro que o desenvolvimento também é sempre passível de idas e vindas e de ser recuperado, né? É claro que o que as escolas e as famílias precisam fazer agora é investir em ações que permitam recuperar ou trabalhar a partir desse processo que aconteceu durante esse período de isolamento, de suspensão das aulas presenciais. E no caso, quando você pergunta principais prejuízos, é difícil falar em termos de principais, mas a questão da aprendizagem tem sido muito discutida, porque no caso brasileiro foram, como eu disse, aproximadamente 2 anos com as crianças em casa, muitas delas sem condições adequadas para o estudo em casa, condições muito desiguais, se a gente considerar o cenário nacional. Então, existe uma grande preocupação com o processo de aprendizagem durante esse período. É necessário realmente investir em políticas e em ações que possam fazer frente a esse desafio de agora em diante. Já é possível se pensar ou se analisar qual faixa etária que possa ter sido mais prejudicada? Isso foi mais complicado para as séries iniciais, para as crianças menores ou para os adolescentes que já estavam terminando, vamos dizer assim, o ensino médio? Eu acho muito difícil avaliar em termos de faixa etária, justamente porque, como eu disse, cada faixa etária tem a sua especificidade. Eu diria que a questão principal não é de faixa etária, mas é de condições socioeconômicas e culturais de modo geral, é de recursos. A gente trabalha muito e observa muito a questão da desigualdade. Então, eu acho que as condições pesam mais para saber da intensidade do prejuízo do que necessariamente a faixa etária. A gente tenderia a pensar, por exemplo, que crianças menores pudessem ser mais afetadas porque estão ainda numa fase, vamos supor, criança na fase de alfabetização, que não tem autonomia ainda de estudo, né? Que depende não desenvolveu a capacidade de leitura, de escrita, para estudar por conta própria. Então, a gente tenderia a pensar, quem sabe os adolescentes sejam menos prejudicados, porque podem estudar em casa. Só que os adolescentes, primeiro, as crianças pequenas, às vezes, dependendo do meio social, contam com todo um aparato de recursos, inclusive familiares,
que dão apoio a esse processo de alfabetização. Já crianças numa condição mais vulnerável, a situação é dramática, porque realmente não contam com esses recursos. E, por outro lado, os adolescentes também estão sujeitos a outras questões, né, do sentido do aprender, da relação com a escola, da pressão pelo mundo do trabalho, por exemplo. Basta ver a grande mudança nas estatísticas de inscrição no Enem. É muito sério pensar o quanto que os jovens de meios mais desfavorecidos do ponto de vista socioeconômico foram afastados da escola e das perspectivas de estudo pelo processo todo vivido durante a pandemia. Aí não só a questão sanitária, mas muitas vezes a necessidade de trabalhar, de ajudar a família, porque aí se associa à crise econômica também, e mesmo a disciplina para estudar por conta própria, conteúdos que muitas vezes não fazem sentido para eles. Falando um pouco mais dessa questão das condições gerais, condições econômicas, sociais e tudo, mesmo em relação a isso, a relação família-escola durante a pandemia, na opinião da senhora, ela se aproximou mais ou ela se distanciou mais? Ou isso também varia de acordo com a questão econômica? Acho que varia muito conforme a questão econômica, conforme o momento. Quando a gente fala de relação família-escola, a gente está falando de relação e de relação humana. Então, não existe um dado pronto e acabado. É um processo dinâmico que varia conforme o contexto. Eu estou até achando graça aqui, né, pensando a partir da sua pergunta, porque durante o momento do isolamento, né, que realmente não tinha aulas presenciais, houve uma tendência até a dizer que haveria uma aproximação entre família e escola, porque a família estava percebendo mais os desafios que o professor vive na sala de aula e os professores precisando contar mais com a família. Mas em situações de vivência, de comentários com alunos, com pessoas, eu já ouvi comentários até contrário, que nesse momento agora a família cansou tanto que ela quer ficar fora, não quer saber mais, está entregando de novo para a escola. Então, acho que a gente tem que analisar cada contexto realmente para saber os efeitos em cada momento, inclusive. Terminando um pouquinho a parte da pandemia, houve casos que a gente também ficou sabendo de famílias que justamente por estarem com os alunos em casa e querendo ajudar e tudo, tiveram até uma interferência maior no estudo do próprio filho, dos filhos, do que deveria, no caso, ter tido. Isso poderia, vamos dizer assim, atrapalhar a autonomia do aluno, quer dizer, quando o aluno está na escola, a escola cuida, o professor cuida, tem aquele contato mais independente. Em casa, dependendo do caso, o pai, a mãe, isso pode gerar um problema futuro de autonomia dos estudantes? Mais uma vez, eu acho difícil generalizar. Teoricamente, aí já entrando numa área que eu discuto bastante, que é a questão do dever de casa, das atividades em casa para a escola, teoricamente, a gente sempre diz que são atividades para a criança, para o adolescente, que a família deve acompanhar, mas deve evitar sempre fazer por, deve desenvolver autonomia, etc. Então, o mesmo valeria para o período do ensino remoto. As atividades, as aulas eram para as crianças, para os jovens, e o que se esperava é que a família oferecesse condições adequadas, acompanhasse o que estava acontecendo, mas não sentar e assistir uma aula junto com a criança ou o jovem, né? Mas é um contexto tão excepcional e as variáveis são tantas que eu própria conheço casos de pessoas, de mães, que falaram, olha, se eu não sentar do lado do meu filho, ele vai vasculhar todos os sites da internet, ele joga todos os joguinhos possíveis e ele não se conecta com a aula. Então, agora eu estou sentando do lado e assistindo às aulas com ele. Eu não vou dizer, então, que isso vai gerar um problema futuro. É um contexto muito específico, tá vendo? E as diferentes variáveis têm que ser pesadas, né? E aí, de novo, a questão da desigualdade. Essa mãe teve a condição de fazer isso. Agora, quantas mães que precisavam trabalhar, que estavam, muitas vezes, até na linha de frente da pandemia, enfim, toda a situação gerada, e que não tiveram essa possibilidade. Então, sinceramente, eu nem saberia dizer, por exemplo, em qual caso que o prejuízo é maior. É necessário realmente a gente ver e analisar cada contexto. Pois é, há um certo consenso entre os educadores que o acompanhamento do pai, da mãe com o aluno, ele traz benefícios. Agora,
como exatamente deve ser esse acompanhamento? É esse acompanhamento que você falou de estar próximo, mas sem interferir, em relação à cobrança pelas notas, em relação à relação com a escola? Existem algumas questões aí que podem ser colocadas para que esse, vamos dizer assim, esse relacionamento aluno, pai, escola traga mais benefícios? Eu acho que a palavra acompanhamento e a expressão estar próximo, elas são muito boas. Eu acho que estar próximo e tentar entender justamente as demandas, as necessidades específicas de cada filho ou filha na relação com aquela escola específica. Então, estar próximo tanto do filho, da filha, quanto da escola e tentar atender na medida em que vão sendo percebidas as necessidades, porque, como eu disse, as necessidades variam. Vai ter criança e jovem que vai ter um desenvolvimento muito autônomo e que vai prescindir de uma interferência mais direta da família, né, no apoio aos deveres, por exemplo. Vão ter outras crianças que vão precisar de um apoio mais direto. Então, acho que é estar próximo, é estar em diálogo, tanto com a criança quanto com a escola, e tentar atender na medida em que as necessidades vão aparecendo, vão se demonstrando. Pois é, eu queria te mostrar e mostrar para os nossos espectadores também que uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos antes da pandemia apontou algumas características que eram consideradas bem-sucedidas lá na relação entre escolas e famílias. Será que elas funcionam ou funcionariam também aqui no Brasil? Vamos ver quais são. Receber bem todas as famílias. Pais ou responsáveis são atores importantes do cotidiano escolar e devem se sentir acolhidos e valorizados para que possam trabalhar em parceria com a equipe da escola. Comunicação efetiva. Famílias e escola devem ter canais efetivos de comunicação de duas vias, ou seja, não apenas da escola para os pais, mas também dos pais para a escola. Foco no sucesso do aluno. Família e todos os atores da escola devem trabalhar constantemente para apoiar o desenvolvimento pleno dos estudantes, em casa ou na escola, e de aprender sobre como fazer isso da melhor forma. Justiça para todos os alunos. Pais ou responsáveis devem defender seus filhos e outras crianças da escola, para assegurar que todos sejam tratados de forma justa e tenham as mesmas oportunidades de aprender. Gestão descentralizada. Famílias devem ter voz ativa nas decisões da escola que afetam seus filhos, agindo em parceria com a equipe escolar. E colaboração com a comunidade. Escolas e famílias devem estabelecer relações com a comunidade do entorno da escola, de maneira a estimular o engajamento de todos na ampliação de oportunidades de aprendizado para todos os estudantes. Tânia, desses tópicos aí, quais você acha que deveriam fazer parte da relação escola-família aqui no Brasil e quais a gente poderia dizer que fazem efetivamente parte disso? Olha, esses tópicos são relativamente consensuais, se a gente considerar tanto a literatura internacional quanto o contexto brasileiro, são metas, são princípios que nós gostaríamos de atingir, de concretizar. Que eu diria que a gente tem avançado, eu creio que essa discussão da relação família-escola, da importância de um trabalho compartilhado, de um trabalho colaborativo, já é realmente uma discussão que vem se desenvolvendo nas últimas décadas, que vem ganhando força e que a gente já vê iniciativas importantes nesse sentido. No caso brasileiro, por exemplo, o que foi falado como gestão descentralizada, que a gente poderia chamar de gestão democrática, já vem sendo preconizado pela legislação educacional, já há um avanço nesse sentido, embora eu diria que em relação a todos os itens, nós tenhamos também muito ainda a avançar, muito ainda a caminhar para um maior desenvolvimento, por exemplo, da colaboração com a comunidade, essa questão da justiça para todos os alunos, que foi esse item que eu mencionei anteriormente. Essa eu penso que é uma das mais importantes de focalizar, porque no Brasil nós temos uma desigualdade, que é uma das maiores do mundo, tanto desigualdade social quanto desigualdade especificamente educacional. Eu penso que essa questão da justiça para todas as crianças e jovens é um dos nossos maiores desafios. Eu queria saber,
baseado nisso, nesses princípios que você falou, existe algum país ou alguns países que estão mais avançados que a gente nessa relação, que possam nos servir de exemplo? O que a gente percebe é que a relação família de escola é um desafio no mundo todo, porque, como eu disse, é relação. E, por outro lado, a gente tem também, cada vez mais, essa consciência nos diferentes países da importância da aproximação entre ambas, da colaboração. Então, eu também diria que temos iniciativas importantes no mundo todo, em vários países, né? Nós temos, e acho que até temos que ter muito cuidado. Claro que é importante aprender com outras realidades, essa troca é muito enriquecedora, mas os contextos são muito diferentes. No Brasil, a gente tem a tendência a falar a educação na Finlândia, a educação na Coreia, no Japão, mas são culturas muito diferentes, são contingentes populacionais muito diferentes, a quantidade de crianças e jovens e da população brasileira de forma geral, né? O número de habitantes é muito maior. Então, quando você perguntou, eu fiquei lembrando aqui, por exemplo, que a gente tem, por um lado, nos países desenvolvidos, um investimento muito grande em projetos de aproximação entre família e escola. Então, talvez alguém pudesse dizer, seria interessante adotar projetos desse tipo. Mas eu lembrei, por exemplo, de uma aluna minha que já fez um intercâmbio em São Tomé e Príncipe, na África. E ela me contou como que é diferente a relação família-escola no sentido de uma abertura muito maior. A escola fica aberta, as famílias entram e saem, as crianças, às vezes, vão em casa no horário de intervalo, do intervalo mesmo entre as aulas. Ou seja, não dá para transpor, e algo que não é que eu estou dizendo que a gente deveria fazer aqui, porque dependendo do contexto seria muito complicado. Então, o que eu estou dizendo é que, mais uma vez, a gente tem que olhar o contexto. E ressaltar que temos iniciativas muito interessantes no Brasil. Então, isso eu acho muito relevante. Olhar para o que está acontecendo de bom no país, porque aí é a nossa realidade e que pode nos inspirar. Para finalizar nossa conversa, Tânia, você já escreveu vários artigos e publicações falando da importância do dever de casa justamente nessa aproximação entre a família e a escola. Como é que isso vem sendo usado aqui no Brasil? Você acha que vem sendo bem usado? Onde poderia ser melhor usado? Vamos analisar um pouquinho essa realidade do dever de casa da gente. Eu diria que o dever de casa é muito importante, justamente por ser um elemento da cultura escolar muito forte, muito presente, mas eu diria que ele pode servir tanto para aproximação quanto para o distanciamento. Num dos meus textos, eu até fiz uma brincadeira com as palavras, né? Elo ou pesadelo, justamente porque nos discursos educacionais, na literatura, muitas vezes o dever de casa é muito valorizado como um elo entre família e escola, né? Como um vínculo, como uma forma de aproximação. Mas o que os pais muitas vezes relatam é que ele vira um pesadelo no cotidiano familiar. Então, tem essas duas dimensões dessa relação e que vão depender muito da forma como o dever é conduzido. Então, quando você fala de como fazer, também não há receitas, mas, mais uma vez, é considerar cada contexto. Existem, claro que a gente pode falar em termos ideais, o que é o dever de casa? É um tempo, para além do tempo de aula, em que a criança e o jovem vão ter mais um contato com aquele objeto de conhecimento, seja português, seja matemática, seja ciência, história, enfim, né, uma língua estrangeira. Então, é importante? É como um tempo a mais de aprendizagem. Agora, precisa de ter condições para a realização desse dever. Então, tem tanto do lado da escola, uma adequação na prescrição de deveres, às vezes a gente vê excesso de dever. Nós falamos pouco aqui nessa conversa hoje sobre essa divisão que tem no cenário brasileiro entre rede privada e rede pública. E aí a gente vê muita diferença em relação ao dever de casa. Na rede privada, que às vezes tem prestígio de boas escolas, né? Escolas com prestígio de escolas de qualidade, muitas vezes o que a gente vê é um massacre das crianças e dos jovens e das famílias com a quantidade de dever, a quantidade de prova, a quantidade de aula. Então, vira, de fato, um pesadelo. Talvez aí a discussão seria de como prescrever o dever de forma mais equilibrada para deixar tempo para as outras dimensões da vida da criança, do jovem, da família. Na rede pública, claro que aqui também tem que tomar muito cuidado com a generalização, tem escolas e realidades diferentes na rede privada e realidades muito diferentes na rede pública, mas, de forma geral, pensando
né, a rede pública é que vai atender aos grupos sociais mais vulneráveis, em situação mais desfavorecida. E aí, muitas vezes, faltam recursos para a realização desse dever em casa, tanto recursos materiais mesmo, de um espaço adequado, de livros, de materiais, quanto recursos culturais. As famílias, muitas vezes, têm dificuldade de acompanhamento, não têm um horário de trabalho flexível, enfim. E aí, a dificuldade é que haja o dever e que ele seja feito, não que não haja problema de fazer dever na rede privada também, enfim, são muitas situações. Mas acredito que encontrar esse equilíbrio, considerando cada contexto, mais uma vez, é o caminho. É o que a gente poderia dizer de mais geral. Perfeito. Tânia, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.